Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais o nosso novo podcast do InCor Talks, o podcast oficial do InCor. Eu sou Guilherme Bride, sou médico pneumologista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios com a gente a doutora Silvia Vidal, ela que é médica infectologista aqui do Grupo de Transplante Pulmonar, também do InCor, para falar de um tema antigo e novo ao mesmo tempo, né, doutora Silvia? Falar sobre vírus sincicial respiratório, que já é conhecido aí na infância e também agora em pacientes mais idosos, e a preocupação que a gente tem tido mais recentemente, até por conta da vacina, que é nova, e tudo que é novo gera dúvida. Por isso que a gente trouxe a senhora aqui hoje para esclarecer essas dúvidas para nós. Então, obrigado pela participação. Eu queria começar a nossa conversa para iniciar, assim. Doutora Silvia, o vírus sincicial respiratório a gente já conhece de algum tempo, né? Principalmente das bronquiolites, enfim, na infância. E até para reconhecer as principais manifestações da infecção pelo vírus, né? Pela doença, quais são essas principais manifestações e o impacto que isso tem hoje na sociedade como um todo, assim. Bom, primeiro, Guilherme, muito obrigada pelo convite. É uma honra grande estar aqui com vocês discutindo o vírus sincicial respiratório. Então, assim, como você já bem ressaltou, na infância, e eu estou falando principalmente em crianças menores de 5 anos, o vírus sincicial respiratório é o primeiro agente infeccioso que acomete essas crianças, e quando é com menos de 1 ano de idade, esse risco é muito a morbidade é muito maior. Então, número de internações hospitalares, os pacientes acabam sendo cuidados em unidade de terapia intensiva, eventualmente até sendo entubados, justamente por causa dos principais sintomas de dispneia, né, da bronquiolite obliterante, febre, muito cansaço, né, um ataque taquicardia e o paciente bem desconfortável, e aí eles precisam realmente dessa atenção Uma maior. síndrome respiratória aguda grave, Grave, né? super grave. O impacto disso nessa população aí menor, a gente tem quando as crianças são principalmente menores de 2 anos, tem um risco grande de sequela. E daí, lá na frente, a gente tem Um adulto com doente, pneumopatia avançada, com uma doença de via aérea, que eventualmente pode vir até para um transplante pulmonar, né? Assim, já aí na idade adulta, um adulto jovem. Já na população mais idosa, né, é interessante a gente comentar um pouco sobre essa importância, essa interação dessas faixas etárias tão extremas. Dos polos, né? Dos polos, exatamente, das crianças e dos idosos, né? A gente sempre brinca, né? Os pais vão trabalhar e deixam as crianças com os avós que cuidam, e aí esses vírus da comunidade acabam acometendo esses dois polos aí dessa população. E o que a gente tem visto ao longo do tempo, principalmente nos idosos aí acima de 60 anos, e claro, para as pessoas que têm comorbidades, principalmente doença pulmonar obstrutiva crônica ou cardiopatias, e aí vai as outras, imunossupressão também, né, pacientes oncohematológicos, e aí vai, são pessoas que têm um risco maior também de pneumonia, de infecção de trato respiratório inferior, né? Isso que eu quero dizer, depois que tem a infecção do vírus sincicial respiratório, né? na Como sequência, um fator de risco, complicando, né? Porque na via aérea superior seria mesmo como um quadro gripal. Mal-estar, coriza, fica praticamente difícil de você dizer entre quais os vírus, né? Podia ser influenza, parainfluenza, etc. Mas quando acomete o trato respiratório inferior, a dispneia, a sibilância é muito comum. E tem até um estudo super interessante europeu, multicêntrico, que mostrou que em idosos, ou seja, acima de 65 anos, nessa população, a sibilância era um sintoma muito importante para eles, e quando eles compararam os pacientes internados com o vírus sincicial respiratório e influenza, eles viram uma mortalidade de 25% nessa população. Então, a gente realmente tem que ficar bastante de olho vendo a importância desses polos. Sim, né? do acometimento da via aérea também, né? Que parece algo que chama a atenção nesses pacientes. Exatamente, muito mais do que as doenças intersticiais, né? Então, por exemplo, o paciente asmático, o paciente enfisematoso, o paciente com fibrose cística também, né? Tem aí o maior número de internações hospitalares em pacientes com fibrose cística, aí, principalmente crianças abaixo de 18 anos, na sazonalidade do vírus sincicial respiratório. Então, você vê que é um impacto muito grande, né, desse vírus em toda a população e, claro, com grupos de risco mais ainda. Né? Legal. A gente viu que a OMS vem chamando a atenção também por conta do aumento dessas infecções, né? E a sociedade brasileira também. E esse ano, recentemente, a Anvisa aprovou, né, por conta da preocupação aí do vírus sincicial, o uso da vacina
aqui no Isso. Brasil, né? Isso. Então, quais as modalidades de vacina que a gente tem hoje, que a senhora conhece, que já Sim. viu, né? A gente não tem tanta experiência assim, até porque é É, recente, é. mas e os principais efeitos adversos, né, que podem O que a acontecer gente tem? e a população-alvo, né? Quem Sim. que a gente deve vacinar pensando Sim. nisso? Vou até comentar um pouquinho, olha que É. interessante, é muito inteligente, né, assim, quando a estratégia vacinal e quando, para formular uma vacina, né, o que a gente tem hoje, tinha hoje disponível, né, até o surgimento da vacina, era só os anticorpos monoclonais. No Brasil, a gente tem disponível o palivizumab e a indicação é justamente para crianças recém-nascidos de baixo peso, pneumopatas, cardiopatas, pacientes com síndrome de Down. E aí você tem aí de 5 a 6 infusões, né, uma vez por mês, no período da sazonalidade do vírus essencial respiratório. Isso era o que a gente tinha. Porém, com o surgimento desses anticorpos monoclonais, surgiu o alvo, que é o da vacina, que é a proteína, são as subunidades, na verdade, né, da proteína, que é uma proteína F invasão na célula. Então, é como se o vírus tivesse que se ancorar na célula e daí invadir. E essa é uma proteína dessa ancoragem, né, que a gente chama. E aí eles conseguiram descobrir os anticorpos, as subunidades específicas para isso. Mas olha que interessante, Guilherme, na década de 60 tentaram desenvolver uma vacina contra o vírus essencial respiratório que era de vírus vivo. E eles vacinaram primeiro as crianças, óbvio, né, era o maior Sim. risco. Só que eles viram as crianças terem muita exacerbação pulmonar pelo próprio vírus. Então, caiu por Não deu terra. certo. E porque a criança ficava pior. Por outro lado, eles não viam essa mesma reação nos adultos, porque aparentemente quem já teve contato com o vírus não tinha esses episódios de exacerbação. Então, qual foi o foco, o alvo da vacina? As gestantes. Então, a indicação da vacina é para gestantes no final do segundo trimestre e no terceiro trimestre, e isso também é baseado em vários outros estudos que nós já temos de outros agentes infecciosos, tanto influenza quanto pertussis, pela transmissão, Outras né, doenças, materno-fetal, de né? outras doenças Vertical ali, que a mãe consegue produzir os anticorpos e consegue transmitir para o bebê e protege o bebê, né, nesse primeiro ano de vida aí, principalmente, né, não só pela transmissão placentária, mas também pela amamentação. O alvo, então, foram as gestantes e os idosos. Então, nos Estados Unidos já foi aprovado desde 2022 para gestantes, em 2023 para os idosos. Aqui no Brasil a gente teve aprovação em dezembro do ano passado para gestantes e agora em abril desse ano também para os idosos. As duas vacinas são subunidades proteicas, então qualquer pessoa pode usar, não tem risco, né? Mesmo imunossuprimido, não teria problema. Bacana. As reações adversas são muito simples, assim, mais de local, né? No local da vacinação, dor no local, vermelhidão. As sistêmicas são principalmente dor de cabeça, um pouco de náusea. Acho que até na população, nas gestantes deve ter sido aí um fator confundidor, Sim. mas nada de outros Que chama efeitos, essa né? Mas atenção, até a sim. febre foi muito pouco frequente, né? Então, parece uma vacina muito segura em todas essas populações. E é uma dose única. Sim. Então, Facilita, aí você né? facilita bastante. Nos Estados Unidos, que já tem um pouquinho aí mais de experiência, o que eles sugerem é que você discuta com a população, né? Assim, com o seu paciente. Olha, o senhor é idoso, tem um risco maior, mas por a gente ainda estar aprendendo bastante com a vacina e ver o real impacto disso, ou seja, não é uma vacina para todo mundo, Sim. não é uma vacina, né, de vacinação em Em massa. massa, não vai ser o é esse. objetivo. O objetivo vai ser mesmo esses grupos de risco e, claro, as gestantes, porque daí a gente vai proteger todas essas crianças que vão nascer. E eu acho que a gente aqui, como, né, trabalhando com pneumopatas avançados, pacientes com doenças importantes, nessa população, independentemente da idade, né, dos 60 anos, eu acho que a gente vai acabar indicando para os nossos pacientes, sim. Cardiopatas também, né, Sim. que tem esse maior risco. E em relação aos transplantados, assim? Então, ótima pergunta, super interessante. Aproveitar que você está aqui hoje. Foi o tema nesse ano do Congresso Internacional de Transplante de Coração e Pulmão, é o que todo mundo quer saber, mas a gente ainda tem pouca resposta sobre ele. A gente tem mais perguntas do que resposta nesse momento. Mas eu acho que a gente vai ter uma melhora já, né, uma resposta maior, até porque o fato do paciente ser transplantado aumenta o risco dele ter uma infecção de viés superior e para viés inferior, que a gente acabou de discutir, que é o maior risco e maior morbimortalidade. Sim. A senhora acha que é cedo ainda para dizer do impacto a longo prazo dessa vacina?
Eu acho que sim, É. porque assim, vários vírus, né, que a gente já tem, vírus respiratórios da comunidade, que a gente tem vacina, como por exemplo o próprio SARS-CoV-2, influenza, é sempre assim, que pergunta você quer responder com essa vacina, né? A própria Sim. Covid mostrou isso pra gente, né? Você quer eliminar por completo a doença? Provavelmente não, né? Mas você quer reduzir e minimizar o risco de uma forma grave, né, um doente crítico na UTI e principalmente para pacientes de risco que tem uma tendência a evoluir pior, né, ter um desfecho muito pior. Então, a impressão que eu tenho, à semelhança das outras vacinas, é que vai ter um impacto gigante nas crianças, né, porque isso hoje é muito, mas nos outros, né, nos idosos e com pacientes com comorbidade, acho que a gente vai conseguir minimizar a intensidade dos sintomas e o risco maior, inclusive, de morte internação, de internação e de evento morte mais para essa grave, né? população. Agora, a gente nunca mais vai ter infecção por vírus respiratório, a gente vai erradicar, como a gente erradicou varíola, etc? Acho que não. Né? Os vírus respiratórios têm uma característica importante de mutação, de transmissibilidade grande, eles são mais inteligentes do que a gente, né? E aí eles conseguem ter esse escape aí e se manter. Mas eu acho que é natural. Mas acho que sim, para criança principalmente vai ter um impacto muito. E muitas vezes a gente vê o impacto em outros vírus também, né? Na circulação de outros vírus, enfim, depois da pandemia, influenza H1N1, né? Tem todo esse contexto aí que acaba mudando. Sem dúvida nenhuma. Tem essa questão até do fitness viral, né? Assim, na hora que ele está se replicando e consegue contar, né, o contágio que ele faz de outras pessoas, e aí ele consegue diminuir isso dependendo dessa interação que ele tem, né, com os outros agentes. Sim. Então, mas eu acho que ainda está cedo. Vamos ver. Vou gostar de saber como as coisas vão ficar. Bacana. Doutora Silvia, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Foi sempre um prazer e uma honra conversar com a senhora. Eu sempre aprendo bastante igual hoje. Imagina. Então, eu espero que a senhora volte sempre aí também. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Abraço. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.